Olá trader, bem-vindo a mais uma aula do curso do Zero Trader. Nesta aula nós vamos falar sobre o T3X, ou seja, tipo as zonas testadas 3 vezes. Essas em que serão as nossas ótimas zonas de negociação, ok? Vimos na aula anterior, quando estivemos a falar do Multiple Time Frames, como encontrar as zonas em que nós depois deveremos encontrar aqui nos nossos engolfos, ok? Então, aqui nesta aula nós vamos continuar a falar das zonas, mas vão notar que a forma de encontrar essas zonas e as regras também são diferentes daquilo que nós vimos na aula anterior, ok? Então, estas zonas que nós vamos encontrar aqui são ótimas zonas de negociação para aplicar os topos duplos e os fundos duplos que nós vimos nas aulas anteriores, ok? E também são boas zonas para encontrar ou para aplicar a estratégia de reversão, ok? Nós vimos a estratégia de reversão 1, 2, 3 e vimos a estratégia de reversão swing, ok? Aquela em que nós tínhamos aqui o RSI e víamos lá tipo o overbought ou o oversold, ok? Então essas são as ótimas zonas para encontrar esse tipo de negociação. Antes de avançar, gostaria de vos mostrar aqui qual é a ideia destas três zonas de T3X, ok? As zonas testadas aqui 3 vezes. Por exemplo, nós temos, vamos lá supor que este é o nosso gráfico, ok? Se eu for traçar uma zona aqui, ok? Vocês vão notar que nós tivemos vários toques nesta zona, por exemplo, 1, 2, 3, ok? Então, estas ótimas zonas de negociação, ou o T3X, nós devemos ter no mínimo 3 toques, ok? No mínimo 3 toques para considerarmos isso como a nossa zona de negociação, ok? Se tiver 2 toques, ignoramos, ok? Precisamos de zonas em que tenham 3 toques, ok? Então, nesta zona vocês conseguem ver que temos mais de 3 toques, então seria uma ótima zona de negociação, ok? Aqui neste outro ponto eu tenho 3 toques, ok? Tenho aqui 3 toques. Tenho o primeiro aqui, o segundo e o terceiro aqui. Então, são nessas zonas em que nós vamos procurar. Vamos lá, se o preço chegar aqui, vamos tipo a um tempo gráfico menor, ok? Essas zonas todas nós vamos encontrar nos gráficos diários, ok? Depois vamos para o tempo gráfico menor, vamos lá, 4 horas. Para os topos duplos, vocês também podem procurar topos duplos e fundos duplos. Vocês podem procurar um tempo gráfico de 4 horas ou gráfico de 1 hora, ok? Eu não costumo tipo ir menos que isso, ok? Menos que 1 hora, ok? Então, podem procurar os topos duplos no gráfico de 4 horas ou de 1 hora. Para a estratégia de reversão, vocês vão usar o time frame que nós tivemos a usar na aula, ok? Que é o gráfico de 4 horas, ok? Então, aqui neste caso, se o preço chegasse até essa zona, era só reduzir o tempo gráfico e procurar um topo duplo ou aquela estratégia de reversão. Vamos lá supor que ele chega aqui nesta zona, temos aqui 3 toques, certo? Chega aqui, o preço, temos aqui o nosso RSI, ele está tipo no overbought, ok? Se nos der aqui os engolfos, ok? 1, 2, 3, era só fazerem as nossas entradas, porque é uma zona em que há maior probabilidade do preço reverter. Tivemos aqui 3 toques, ok? Então vamos lá aqui para o gráfico, ok? Para vermos como é que nós vamos traçar estas zonas, ok? Então, antes de avançarmos, nós devemos antes de traçar as nossas zonas, devemos tipo prestar atenção onde que o preço encontra-se atualmente, ok? Então, o preço encontra-se neste ponto, ok? Podemos usar a nossa linha horizontal, ok? Para marcar onde o preço encontra-se agora. O preço está neste ponto, ok? Então, a próxima regra qual é? Então, nós devemos prestar atenção em zonas recentes. Zonas recentes, tipo, me falo, tipo, se o preço subisse, qual seria, tipo, a primeira resistência, tipo, ele encontrar? Seria este ponto, ok? Seria este ponto. Agora, se o preço descesse, qual é o primeiro suporte que ele haveria de encontrar? Seria este, ok? Notem que aqui nesta zona, ok? Aqui nesta zona, o preço reverte várias vezes aqui. Okay? Reverte várias vezes, mas não é o recente, ok? O nível recente que eu tenho, se o preço está aqui, seria este, ok? Então, eu vou usar este ponto, ok? A minha resistência também é este ponto, ok? Então, deixa eu só remover este.
ok? Então eu já marquei aqui o preço, então quero encontrar duas zonas acima do preço e duas zonas também abaixo do preço, ok? Então, se eu subisse, vamos lá, se eu fosse para cima, tendo em conta que o preço está aqui, qual seria a primeira zona em que o preço haveria de encontrar? Recente estamos a falar em termos de tempo, ok? Em termos de tempo, notem, aqui estou a 15 de novembro, se eu voltasse, se eu subisse aqui, a primeira zona que eu haveria de encontrar seria esta, dia 1 de novembro, e o meu suporte seria a 10 de novembro, ok? 10 de novembro, ok? Então, vamos lá traçar, vamos encontrar primeiro a nossa resistência, ok? Eu vou usar a linha horizontal, ok? Então, antes de traçar aqui, tem um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, nós vamos fazer o zoom out, ok? Vamos fazer o zoom out em 2 anos, nós precisamos de informação de 2 anos, ok? Vamos lá. Nós aqui estamos em 2021, podemos voltar até 2019, ok? 2021 a 2019, ok? Essa é a informação que nós podemos usar aqui para encontrar as nossas zonas, ok? Então, vamos lá. Onde é que eu tenho a minha zona recente? Eu vou traçar uma linha horizontal. Se o preço subisse, qual seria a minha primeira zona a encontrar? Seria esta, ok? Deixa eu marcar aqui com a cor vermelha, vou aumentar aqui o tamanho desta linha e vou colocar aqui line, ok? Então, já tenho esta zona, ok? Depois de traçar esta zona, eu tenho que contar quantos pontos ele reverteu, ok? No mínimo devem ser 3, ok? Então, vamos lá aqui contar, deixa só fazer o zoom out até 2019, ok? Consigo ver aqui. Tenho 1, vamos fazer a contagem aqui, 1, ok, ele reverteu aqui, deixa eu usar o brush em vez disto, vamos marcar 1, ok, então temos 2, o preço reverteu aqui nesta zona, vamos marcar 2, ok, e temos aqui 3, ok, 3, esse é o nosso terceiro ponto. Ok? Então, o preço reverteu nesta zona 3 vezes. Então, é uma zona válida. Ok? Imaginem se não tivesse 3 toques nessa zona. Veremos de procurar uma outra zona, ok? Uma outra zona recente em termos de tempo, ok? Seria mais ou menos aqui em cima, ok? Então, mas temos aqui, esta é uma zona válida. Então, já temos uma, falta-nos outra, ok? Então, vamos supor que vocês estão aqui até 2019, mas não conseguem, tipo, ver zonas mais para cima, né? Então, só podem voltar mais, tipo, voltar até 2019 não é, tipo, uma regra obrigatória, vocês podem voltar mais, vamos lá para 2018, isso depende de vós, ok? Então, vamos lá. Se o preço quebrasse, vamos lá supor, se o preço quebrasse esta zona, qual seria a próxima resistência que ele haveria de encontrar aqui? Vamos lá. Recente em termos de tempo, tenho este ponto aqui. Ok? Este ponto, vamos lá marcar. Vou marcar aqui com a linha horizontal. Ok? Então, este seria o nosso primeiro ponto. Vamos lá ver se temos o segundo. Ok? Vejo o segundo aqui. Ok? Então, já temos pontos suficientes. Tenho o segundo aqui. Este é o primeiro, segundo, ok? Deixa eu só fazer aqui o zoom out para trás, encontrar aqui o meu terceiro ponto, ok? Tenho aqui o meu terceiro ponto aqui, ok? Então, neste ponto, nesta linha também onde traçamos agora, temos no mínimo 3 toques, ok? Então, também é uma zona válida, o preço pode reverter ali naquela zona. Ok? Agora, onde é que temos os nossos suportes? Ok? Já temos aqui as nossas resistências. Ok? Temos aqui as nossas resistências. Faltam-nos os nossos suportes. Ok? Então, se o preço baixasse, qual seria o primeiro suporte a encontrar? Seria este. Ok? Então, eu vou marcar aqui nesta zona com a minha linha horizontal. Ok? Deixa eu marcar aqui com a cor azul
para mostrar aqui um suporte, ok? Então, quantos toques nós tivemos aqui nesta zona de suporte? Se forem notar, este seria o nosso primeiro, este seria o segundo, o terceiro, ok? Esta zona aqui tem vários toques. Vamos lá fazer o zoom out até... ok? Tenho aqui outro aqui em 2019, maio de 2019, ok? Então, esta também é uma zona válida, ok? Esta também é uma zona válida, ok? Faltam-nos duas zonas. Falta-nos uma zona, ok? Então, se o preço quebrasse este ponto, qual seria a próxima zona que nós haveríamos de encontrar? Eu vejo este ponto, ok? Este seria o nosso outro ponto mais recente, ok? Não, sorry, não seria este, seria este, ok? Seria esta zona aqui, ok? Por quê? Por que esta zona e não aqui, ok? Se forem a notar, este ponto está em setembro de 2021 e este está a 6 de setembro e este está a 21 de setembro. Então, este é o mais recente, comparando a este, ok? Então, comparando a este, então, este seria o nosso ponto mais recente, ok? Então, estas seriam as nossas zonas, seriam as zonas em que nós estaríamos aqui a prestar atenção como zona de suporte. Então, são nessas zonas em que nós haveríamos de procurar aqui os topos duplos e os fundos duplos, ok? Então, vamos lá, podemos pegar um outro par para vocês poderem perceber melhor. NZD, USD. Ok, então vamos lá supor que o preço estivesse neste ponto, ok? Qual é o primeiro passo? É marcar onde o preço encontra. O preço está neste ponto, ok? Vou mudar aqui a linha, vamos lá colocar a cor do laranja, ok? Então o preço encontra-se neste ponto, ok? Então precisamos de duas zonas acima e duas zonas abaixo, ok? Então, se o preço estivesse nesse ponto e fosse para cima, qual seria o primeiro ou a primeira resistência ele encontrar? Seria este ponto, ok? Seria aqui neste ponto. Então eu vou marcar aqui este ponto com a minha linha horizontal, ok? Vou mudar aqui a cor para vermelho, ok? Então neste ponto vamos lá contar aqui quantos toques ele teve, ok? No mínimo devem ser 3, ok? Então temos aqui 1, 2, ok? 3, este ponto, ok? 4 com este, 5, ok? Este aqui pode ser o nosso sexto também. Então aqui tivemos vários toques, no mínimo nós só precisávamos de 3, mas acabamos tendo aqui vários toques, ok? Então essa é uma zona válida, ok? Vamos lá. Se o preço quebrasse, ok? Se quebrasse esta zona, qual seria a próxima zona em que nós haveremos de encontrar? Próxima do preço, ok? A zona mais recente, ok? A zona mais recente que serviria aqui como resistência seria este ponto, ok? Este ponto. Vamos lá traçar aqui. Se eu traço este ponto, ok? Quantos toques tipo eu tive aqui? 1, ok? Deixa-me voltar para ver se encontramos outros. Ok, então posso voltar até 2017. Então vamos notar que neste ponto nós só temos um toque, ok? Então este ponto não segue as nossas regras de 3 toques, ok? Então o que é que vamos fazer? Se forem notar, este ponto tem uma sombra, nós podemos subir até esta sombra, vamos considerar este também como um ponto, ok? Então, se nós subíssemos para este ponto, ok? Quantos toques nós teríamos nesta zona? Vamos lá, este seria o nosso primeiro, teremos aqui o segundo, ok? Teremos aqui o terceiro, ok? Então, este
esta zona já é uma zona válida, ok? Então já temos 2 pontos acima do preço, faltam-nos 2 pontos abaixo do preço, ok? Então, se o preço baixasse, qual seria tipo a primeira zona em que ele haveria de encontrar? Seria este ponto, ok? Então eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui este ponto, posso usar aqui a sombra. Então agora a cor já é azul, que é um suporte, ok? Então neste ponto, quantos toques nós tivemos aqui? Quantos toques nós teríamos? Vamos lá. Tenho 1, 2, ok? Tenho 3, ok? Já tenho 3, é o suficiente para mim, ok? Então esta é uma zona válida, ok? Esta é uma zona válida para mim. Então tivemos mais toques aqui. Então quanto mais toques tiver, melhor, ok? Então esta é uma zona válida, ok? Então falta-me uma zona abaixo do preço. Então se o preço baixasse até este ponto, qual seria o suporte mais próximo, ok? O suporte mais próximo. Então se eu volto, vou notar que eu tenho uma zona aqui neste ponto, ok? Então vamos marcar neste ponto uma zona de suporte, ok? Então tenho aqui mais uma zona. Vamos lá contar. Se o preço estivesse aí nesse ponto, quantos toques nós teríamos? Teríamos 1, 2, 3, 4, ok? 5, ok? Então já passam aqui 3 toques. Então essas seriam as minhas zonas optimizadas, ok? Essas seriam as minhas zonas optimizadas, onde eu estaria à procura dos topos duplos e dos fundos duplos e também da estratégia tipo de reversão, ok? Então vamos lá. Esta linha cor de laranja eu só marquei para nos mostrar onde o preço se encontra, ok? Então o que eu estaria à espera de ver aqui? Já marquei as minhas zonas. Eu depois de marcar as zonas costumo colocar aqui um retângulo, ok? Para determinar uma área. Ok? Então tenho aqui minha resistência, tenho aqui mais uma resistência, tenho um suporte, tenho aqui também um outro suporte, ok? Então, depois disso, eu volto a um tempo gráfico ou de 4 horas, ok? Tempo gráfico de 4 horas, ok? Então, são nestas zonas onde eu vou procurar aqui os meus topos duplos, os meus fundos duplos, ok? Então, se forem anotar, aqui neste ponto, ok? Aqui neste ponto, vamos lá supor que o preço estivesse assim. Aqui neste ponto nós tivemos um fundo duplo, ok? Tivemos aqui um fundo duplo. Se forem notar, temos aqui o primeiro fundo, tivemos aqui o segundo fundo e tivemos aqui o nosso engolfo, que é um engolfo válido. Estávamos naquela situação de 1, 2, 3, ok? Então aqui neste ponto teríamos uma negociação, ok? Então são nestas zonas em que nós vamos procurar as nossas operações, ok? Então vamos lá aqui ver se eu encontro um exemplo nessas zonas em que nós encontramos aqui. Vamos ver se encontramos algum exemplo. Ok, então encontrei aqui um exemplo. Como podem ver nesta zona, ok? Nesta nossa primeira resistência aqui, deixa eu só colocar aqui no gráfico diário. Nesta nossa zona de resistência, ok? Encontrei aqui um topo duplo, ok? No gráfico de 4 horas vocês conseguem ver, vamos encontrar aqui um topo duplo. Temos aqui o primeiro topo, tivemos aqui o segundo topo e o preço deu-nos aqui um engolfo. Ok, o preço deu-nos aqui um engolfo. Eu só troquei aqui as cores, estava a ficar um pouco confuso por causa aqui das cores.
Tá a ver que as velas vermelhas é que são de alta, as verdes é que são, as azuis é que são de baixa. Acho que eu cometi aqui um erro configurar as velas. Ok, ok, já sei o que é que eu fiz aqui. Inverti o gráfico. Ok? Então o gráfico deveria estar mais ou menos assim. Eu aqui inverti aqui o gráfico. Então, este azul, aliás, os vermelhos deviam estar em cima. Estes são os suportes. E estes são as resistências. Ok. Então, voltando aqui ao tempo gráfico de 4 horas, vocês vão notar que nós tivemos aqui um fundo duplo, ok? O gráfico estava invertido, é por isso que as velas estavam, as cores, as velas vermelhas, que era de alta, ele estava assim. Eu havia esquecido de voltar a colocar aqui na posição certa. Então, nós tivemos aqui um fundo duplo, o gráfico deu-nos aqui um engolfo de alta válido, ok? Temos aqui um engolfo de alta válido, fundo duplo, engolfo de alta válido. Então, teremos aqui a nossa entrada neste ponto, nosso stop loss, era só ver tipo ATR, onde é que viramos de colocar aqui o nosso stop loss e esperar para ver se ele atinge o nosso take profit ou não, ok? Então, vamos lá ver. Ok, o que vocês devem saber é que são nessas zonas onde nós vamos procurar as nossas operações, ok? Essas são as zonas em que há maior probabilidade do preço reverter, ok? Então, se o preço, vamos lá supor, quebra esta zona de suporte e vem até esta outra, ok? É só irmos até a um gráfico de 4 horas ou de 1 hora e onde vamos encontrar aqui os fundos duplos, os topos duplos, ou podemos usar aquela estratégia de reversão com o RSI aqui, overbought, oversold, ok? Então é só fazerem a combinação destas zonas, ok? A combinação destas zonas com os topos duplos, fundos duplos e a estratégia de reversão. Então façam um backtest para ver qual é que funciona melhor com estas zonas, se são os topos duplos, fundos duplos ou a estratégia de reversão 1, 2, 3 ou swing, ok? Então, seja que já tem várias ferramentas para poderem negociar. Então, este aqui é o curso avançado, então pode ser um pouco difícil tipo perceber estas aulas, então voltem a assistir quantas vezes quiserem. Vocês têm essas aulas para poderem assistir quantas vezes quiserem, ok? Então, esta é a última aula deste módulo, ok? Próximo módulo nós vamos será um bônus, ok? Aulas bônus em que nós vamos colocar lá como negociar com contas pequenas, essas coisinhas todas, ok? Então eu vos desejo sucesso na vossa carreira e espero ver resultados positivos, ok? Espero que me mandem resultados positivos ao usarem estas estratégias, ok? Então vocês não precisam tipo estar a aplicar todas elas, tipo foquem-se naquela em que dá-vos o melhor resultado, ok? Então se for a estratégia pullback, foquem-se na estratégia pullback, dominem a estratégia pullback. Depois disso, ok, já tem a estratégia pullback, funciona para certos pares, ok? Então, foquem-se naqueles pares que vocês vão usar a estratégia pullback. Depois, testem estas outras estratégias nos outros pares, ok? Estas que aprendemos aqui no curso avançado, nos outros pares, como é o caso tipo da estratégia de reversão, 1, 2, 3, eu disse que funciona melhor com o euro e USD. Vocês vão usar a estratégia de reversão 1, 2, 3 com o euro e USD, ok? Então já tem a estratégia pullback para uns certos pares, já tem a estratégia de reversão para o euro e USD, podem usar o topo duplo, fundo duplo com essas zonas optimizadas com outros pares, ok? Então vocês terão tipo vários pares
mas usando estratégias diferentes, ok? Mas não se esqueçam de fazer o backtest. Vocês devem encontrar os melhores pares para poder negociar usando essas estratégias, ok? Então, lhes desejo sucesso na vossa carreira como traders. Até o próximo módulo.